Bom dia para todo mundo. Estamos aqui, né? Começando mais um mês, está voando, né? É impressionante na agenda, dentro do calendário gregoriano, já no quarto mês, né? Entrando no quarto mês, impressionante, né? Falta um mês para eu ser vovó. Tá tudo voando. Em breve netinha vai nascer, né? Mas enfim, estamos aqui entrando em abril, né? E o que que traz aí, né? Esse mês para nós, né? Se eu for olhar, deixa eu só fazer uma coisa aqui. É, é o mês 4, né? O 4 nos pede segurança, pé no chão, estabilidade, ter ritmo, ordem, fala do trabalho, é o nosso alicerce, o nosso sustento, o nosso corpo, né? Porque fala da matéria, da terra. Então, é um mês que a gente deve estar atento, né? E manter a nossa estrutura, seja o corpo, seja o trabalho, seja nossa organização, nos sentir seguros dentro desse processo que estamos vendo aí, é, mundialmente falando, está meio caótico, né? Então, esse mês pede aí um pouco mais de atenção quanto à nossa estabilidade, à nossa segurança, quanto mais a gente não é se aprisionar, mas é se manter seguro, né? Se eu pegar a palavra abril, né? Abril, a escrita, abril vai dar 9. Então, traz ainda o quê? Indiretamente ou ocultamente, né? É um mês 4, mas está pedindo que a gente faça uma certa faxina, abra mão de aquilo que não é necessário, para a gente não ficar carregando pedra, né? Nem tacando pedra em ninguém, de preferência, né? Mas que a gente não carregue, né? Isso em todos os níveis, né? Do emocional, mental, materialmente falando, ainda mais que o mês dá 4, né? Materialmente falando, levar aquilo que é essencial para que a gente consiga ter a segurança que a gente precisa, né? O 9 é um número sagrado, é um número mestre dos números simples, é o primeiro número mestre, né? E ele fala de amor incondicional, de trabalhar pelo todo, daquele que quer que o outro cresça, ele ajuda a impulsionar o crescimento seu próprio, mas de todo mundo que chega próximo dele. Então, é como se Abril tivesse fazendo assim, ó, vá, vá, caminhe, mas temos que caminhar com segurança. Se eu somar 9 que é da escrita abril, mais o 4 que é o mês 4 vai dar 13 que é 4, né? Porque o 9 tem essa característica, ele empurra de volta, né? Então ele faz sempre o outro se experienciar com outras frequências, mas mantendo a sua própria essência, que é 4. Ele é sempre 4, né? Todo número que soma 4 ao 9, todo número que soma ao 9 permanece no próprio número em essência, se experienciando com outras vibrações, potências e etc. Né? Então, o 13, ele pede o quê? Ação, que você reconheça, tenha consciência das suas ferramentas, mas o 13 é o 10 mais o 3, então eu também tenho que entender da impermanência da vida, que a roda gira,
né? Então, uma hora pode estar tudo ok, outra hora não, e eu tenho que perceber e entender esse processo, mas eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que dar um passo, eu tenho que acionar uma liderança interna minha, né? E o três, que está junto, né? Que pede o quê? Que você saiba se comunicar, comunicar as suas ideias, mas comunicar com inteligência, né? Saber que tudo aquilo que você comunica, você cria. As tuas ideias, o três é o número da criação, da criatividade, das ideias, mas é da comunicação. Mas é da leveza, da alegria, né? Então a gente prestar atenção para não entrar na onda oposta de depressão, tristeza, que a gente está vendo também muito isso acontecer aí para tudo quanto é lado, né? Então é prestar atenção nesse movimento, porque no tarô o 13 é a morte ou a carta sem nome, mas que pede o quê? Uma transformação profunda. Então, é como se esse mês estivesse nos pedindo uma transformação daquelas para que a gente consiga mover, acabar de retirar aquilo que está ali só pesando e com isso vai ficando mais difícil da gente caminhar, porque a carga está pesada, solta, solta. Né? A gente tem que ter o tempo inteiro tentar trazer leveza e alegria para a nossa vida, não é alienar, ficar, achar que está tudo ok, não é isso. Mas a gente tem que ter leveza na vida para que a gente consiga caminhar com mais facilidade diante de tudo que anda acontecendo por aí. Se eu for olhar, né, o mês 4 e o ano, né, 2026 dá 10. Então, se eu somar esses dois, né, eu vou ter o quê? Porque o 4 é o meio social, é como eu lido, né, com a vida, né, como eu me posiciono perante a vida. E o 10 do ano é aquilo que é universal. Todo mundo, obviamente, dentro do calendário gregoriano e etc., né, tá vivendo. Então vai dar 14, que dá 5. O 5 fala do quê? Vontade de abrir as asas e ó, voar. Necessidade de mudanças, de viver outras coisas, né? Porque o 5 adora viajar, comida diferente, lugares diferentes, detesta a rotina. Mas olha que o mês 4 ele pede exatamente o oposto. Rotina, organização, trabalho, pé no chão. E o 5 fala assim: Uau, eu quero mais ó, voar. Eu quero mais soltar tudo isso, não quero mais nada disso. Eu quero, sabe, assim, fazer outras conexões, viver outras realidades. Mas tem que prestar atenção em como fazer isso aí, né? Principalmente, de novo, diante de tudo que a gente está vivendo, creio que estejamos todos é, pelas tampas, né? E mais querendo, de fato, a liberdade em todos os níveis, em todos os níveis, né? Mas o que que o 14 pede? É, porque o 5 puro é isso, liberdade, ir para a vida, mas tem que tomar cuidado para não cair em libertinagem, que não tem nada a ver com liberdade, né? Ou ter medo e se fazer reclusa total, com medo de viver a vida, né? Com medo de ir e extrapolar as fronteiras do próprio controle interno, né? Enfim. O 14, de novo, ele vem de dois, o 5, esse 5 vai vir de dois números, né? Que é o 1 e o 4, ou o 10 e o 4, né? O 1, de novo, esse 5 precisa ter ação,
Ele precisa conhecer as próprias ferramentas, o seu potencial. Ele precisa, como 10, saber da impermanência da vida, porque a roda gira. Ao mesmo tempo, ele tem que, para ele romper, para ele ir, para ele fazer tudo que ele tem vontade de fazer, ele tem que saber que ele tem que ter segurança, ele tem que ter pé no chão, não é simplesmente ir embora, né? Então ele tem que se preparar para. Ele tem que fazer o trabalho dele de estabilização para ele ir. Então, ele tem que agir, ter consciência da própria ferramenta, do próprio potencial, entender que a vida está aí rodando, né? Que está tudo meio assim, né? Não tem nada muito estável. Então, ele tem que trabalhar essa estabilidade e a sua própria sustento, raiz, para ele poder ir. É, tem que ter cuidado também, né? Porque o 4 é a matéria, né? Matéria física, terra, tudo, né? Mas é o nosso corpo também. Então, não usar do próprio corpo como um meio de, né? A gente tem que prestar atenção, né? É o contrário, é cuidar do seu corpo para que você fique cada vez mais firme, saudável, para que você possa fazer os seus movimentos, de abrir as asas e ir para a vida, tá? É interessante que tanto se eu somar o ano com o mês, vai dar um 5 no final, como se eu somar o dia de hoje, do 4, né? Então é como se o é o meu interno, é a essência, é a minha alma, e ou a essência do dia, né? Vamos colocar assim, e como lidar com essa, né? Como é que essa essência, como é que esse vai lidar no meio externo, tá? Vai dar 5 também, né? Se eu somar o 1 com 4, vai dar 5. Aí o 5 puro, né? Então, de novo, vontade de ir, aprender a fazer as pontes, a conexão. Eu falei que a gente tem que saber os quadrantes todos, tanto a vertical quanto a horizontal. Eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo, para que eu, de fato, ao eu ir fazer novas experiências, de abrir minhas asas para a vida, eu tenho consciência total do que eu estou fazendo e não ser simplesmente vou chutar o balde e vou, tá? O né, do dia de hoje é o princípio, é aquela energia que vai dar o pontapé inicial para o mês todo, né? O pede o quê? Ação, ação. É o início de uma jornada, é o início de uma caminhada durante esses 30 dias, né, sei lá, desse mês, de março. Então, é o primeiro pontapé inicial, onde eu tenho que ter consciência de quem eu sou, ter consciência do meu potencial, consciência das ferramentas que eu tenho disponíveis para mim, para que eu possa fazer essa caminhada, né? Cada um de nós tem que prestar atenção, porque cada um de nós é uma semente. Cada um de nós já vem. Lembra o que que é uma semente? Ela já tem dentro de si toda a informação necessária para ela se tornar uma árvore, uma planta que vai dar frutos, flores. Tá, toda a informação está dentro dessa semente. Se eu não movimento, se eu não ajo, essa semente fica estéril ali. Tem potencial, mas não faz nada com ela. Fica ali. Né? Então precisa ter o movimento, dar o passo, abrir o caminho, levando. É óbvio que quando a gente começa, muitas vezes a gente não tem consciência do potencial que somos.
Mas à medida que eu caminho, eu vou. O 4 muitas vezes nos traz o quê? Medo, né? Medo. Infelizmente, o 4 ele é meio que um freio de mão. Ele vai andando e puxando freio de mão. Medo. Mas temos que entender que o medo é só para nos manter em estado de atenção, alerta, não para paralisar, né? Então, o 4 te pede o quê? Atenção ao seu caminhar, para que você não paralise, né? Então, vá, mas vá com atenção, vá com os pés no chão, caminhe. Se eu somo dia, mês e ano aqui, vai dar 15, que dá 6. Então, eu tenho também que, nesse dia de hoje, saber fazer escolha, me manter em paz, buscar coisas que me mantenham em harmonia, em beleza, porque o seis pede beleza, harmonia, paz, amor, né? Tranquilidade, tudo que é pacífico. É muito ligado à arte também, ao belo, né? À estética. Então, o seis pede que a gente, tudo que façamos no dia de hoje, seja para que nos leve para esse estado de harmonia. O seis também fala de ética, de valores, como eu enxergo o mundo. Então, eu também tenho que prestar atenção e as escolhas que eu fizer me levem a ter escolhas onde eu me mantenha ética, com valores, né? Que é tudo que a gente não está vendo muito aí por aí, né? Então a gente precisa, no dia de hoje, trabalhar essas questões aí. E, de novo, eu tenho que agir, eu tenho que saber que está tudo movimentando, eu tenho que ter liberdade e fazer conexões importantes que me mantenham equilibrado, né? Para que esse seis, então, possa vibrar na sua potência máxima. Dentro da equação que eu faço aqui, eu chego num número que eu chamo de energia total do dia de hoje, que vai dar 38, que dá 11. Lembra? Acho que o último vídeo eu falei da enormidade de informações que dá 38, que dá 11, amor divino dá 38, que dá 11, rede neural dá 38, que dá 11, árvore mãe dá 38, que dá 11, Jesus Cristo dá 38, que dá 11, Aniuntumá, né, que é uma língua aí que eu, né, canalizei e veio também, que representa exatamente a abertura das redes neurais, 38, que dá 11. Então, o dia de hoje traz como energia total o 38 que dá 11. Lembrando que o 11 é portal, é a abertura, então nos pede um confronto conosco, eu comigo mesmo, né? Eu entender que para que eu consiga fazer isso, caminhar, ter consciência, etc., quanto mais unidade interna comigo mesmo, melhor, porque eu vou me tornando cada vez mais consciente de quem eu sou e de toda a energia que eu preciso fazer para mover, né? E estar atenta, né? Estar atenta. É interessante que eu falei que abril, né, da 9, a palavra escrita abril da 9, as vogais de abril dão 2 e as consoantes de abril dão 7, né? Eu falei que o 9 é um número sagrado, né? E o 2 como essência, eu preciso usar de sabedoria, prestar atenção nos meus insights.
está no comando das minhas emoções, né? Para eu não destemperar, tá? E saber estar segurando as rédeas, ao sete das consoantes, segurar as rédeas para eu determinar o caminho, né? Buscar internamente as minhas respostas, porque está tudo dentro, não está fora. Acabou a era de ficar achando que é o externo que vai te dar a resposta. Nunca foi, mas agora está ficando cada vez mais. Preste atenção, é interno, confie em você, confie na sua capacidade, confie no seu potencial. Tenha fé. Não é fé externa e nem religiosa, é fé em si, tá? Agora, é interessante que a palavra Deus dá 18, que se eu somar um e 8 é 9. As vogais de Deus, que é eu, né? Dá 11. 11, um e um é 2. E as consoantes, 7. Em número simples, é exatamente igual ao mês, a escrita abril. Jesus, a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Dá 18, que se somar um e 8 é 9. As vogais de Jesus é eu de novo. 11, se eu somar um e um é 2. E as consoantes, 7. Então, tanto Deus quanto Jesus têm exatamente a mesma frequência, tá? Como abril, em termos de números simples também. Então, eu vejo muito como se isso desse um direcionamento. E é interessante que a palavra Deus começa com a letra D, que tem o valor 4, ao mês de abril. 4. O 4, então, é como se Deus fosse a nossa o quê? Base, a nossa sustentação, é o nosso alicerce, a nossa segurança. A palavra Jesus, o J, tem valor 1, ou valor 10, que se for a décima letra é isso, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, isso. É a décima letra, né? Porque a tabela que eu uso não é nessa sequência, mas enfim, ele é a décima letra, tá? E tem valor 1. Nós estamos hoje no dia 1. Abril também o A vale 1. Falando que você tem que ser como Jesus é o líder, né? Ele é líder. Ele, ele conhece toda a impermanência, ele sabe, mas ele sabe do potencial que ele é, né? Ele falava isso o tempo todo. Ele sabe que tem que caminhar, ele sabe que tem que mover, né? E o interessante, a última letra, Deus é S, Jesus é S, e o valor é 3. Abril é L, que também o valor é 3. Olha que coisa interessante, né? Então, abril, a primeira e a última letra têm o mesmo valor de Jesus, primeira e última letra, que se somar dá 4. Deus, a primeira, a última letra também é 3, né? Os três têm uma letra 3, que precisa do quê? Como eu verbalizo, como eu vou criar a minha realidade para que eu me mantenha consciente, para que eu caminhe, para que eu me mantenha estável, segura dentro desse processo inteiro. Se eu somar a primeira e última letra aí de Deus, dá 7, que fala do quê? Do caminho. Qual é o caminho? A direção. Eu acho tudo muito interessante, né? Eu sei que, pela análise de muitos astrólogos, vamos ter aí uma coisa não tão assim, né? Vai vir uma energia extremamente potente e a gente tem que prestar atenção e se manter seguros, não entrar em conflitos, evitar o máximo possível, buscar o tempo inteiro estar em harmonia, é o que o dia de hoje pede,
em harmonia, para que você se mantenha dentro de um estado de paz, né? Eu sei que está todo mundo almejando aí uma liberdade, mas não é a qualquer custo e nem a qualquer preço, né? Então a gente tem que prestar atenção e vibrar constantemente dentro de um campo para sustentar uma outra frequência, não de brigas, não de conflitos, não de, ao contrário, de amor, de harmonia, de beleza, já visualizando esse outro lugar que você almeja, que você tem vontade de romper tudo e chegar lá. Então, vamos prestar atenção em como caminhar, em como lidar, levar a nossa vida durante esse mês de abril. Então, um beijo enorme para todo mundo e até, né, uma próxima aí, tá bom? Beijinho. Deixa eu ver como é que para isso aqui. Mudou tudo aí. Ah, aqui. Mudou eles de repente mudam, fazem uma atualização, muda tudo. Um beijo para todo mundo. Um excelente dia. Beijinho.